Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o dever que Deus requer do homem, e a pergunta 91 do Catecismo Maior de Westminster: qual é o dever que Deus requer do homem? Qual é, Carlão, o dever que Deus requer do homem? Deus requer principalmente a questão da obediência. A obediência à palavra dele é que a gente ande conforme ela, É isso aí. O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. E aí nós vimos que a confissão, o Catecismo Maior de Westminster também, no seu comentário, faz algumas outras perguntas. E uma delas é referente ao fato de questionar o porquê nós devemos ter para com Deus essa obrigação. Por que temos um dever para com Deus? E aí nós vimos que é porque Deus, sendo nosso Criador, e nós, sendo criaturas, temos a obrigação moral de amá-lo e servi-lo. E como cristão, nós temos uma obrigação extra, que é a de amar e servir, porque Ele nos remiu do pecado e do poder do inferno. Então temos que ser úteis ao Senhor, servir ao Senhor. Nós somos criaturas dele. Deus criou a gente para um objetivo, para uma função, para glorificar a Ele e para viver feliz nele. Porém, o que é que a gente tem feito? E aí nós vimos um paralelo a essa pergunta no texto de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do 14 por diante, onde fala da parábola do Senhor que distribuiu talentos para os seus trabalhadores. E ele deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. E o que ele esperava? Que esses talentos fossem multiplicados. E aí nós questionamos o que poderia ser esses talentos. Um deles, e o principal, nós podemos considerar que é a palavra de Deus. Deus, ele entrega a palavra dele a quem? Vamos analisar direitinho. Se vocês aí atrás, estão ouvindo, quiserem comentar, podem comentar. Mas quem são essas pessoas, Carlos, que têm esse talento, que recebem esse talento de Deus, a palavra dele? Então, essas pessoas são as pessoas a quem Deus escolheu, antes da fundação do mundo, e salvou, e a partir desse momento, as pessoas deram o pé pela palavra e vivem através dessa palavra. E não só a fé, mas também a prática de boas obras, porque se a pessoa não tiver boas obras, também a fé não trabalha em nada. Então, é a fé junto com as boas obras. Mas para isso, você, no caso, tem que ser regenerado por Deus, ter um novo nascimento, e a partir desse momento você começa a dar a palavra de Deus e praticar as obras. Então, mas esse talento só foi dado, o talento de receber a palavra de Deus só foi dado a esses eleitos? Não, a de receber a palavra é para todos, Agora, de realmente seguir, crer e praticar, só para os eleitos. Isso. Então, todos receberam esse talento, inclusive aqueles que nunca ouviram falar a respeito de Jesus Cristo, nunca ouviram falar a respeito de uma Bíblia. Qual é a palavra de Deus que eles conhecem? O que o senhor acha, irmão Morivaldo? Os índios, eles conhecem algo revelado por Deus, ou eles não conhecem nada? Os índios Sim,
índios, pessoas assim que nunca tiveram acesso à palavra de Deus. Eles a natureza. Os índios sempre confiam na natureza, sabiam que há um Criador sobre eles, sobre a natureza. Sim, ótimo. Então é isso aí. Nós temos a palavra de Deus revelada de forma especial, de forma inspirada. E o joio também tem essa mesma palavra. Os ímpios, não é, que vivem em sociedade onde a palavra de Deus é permitida circular, eles também têm essa palavra inspirada, essa revelação especial. Porém, o que eles fazem com ela é enterrar. É como o que recebeu um talento. Ele foi saindo, abriu a cova e escondeu o talento. Então essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas estão recebendo o maior talento que elas poderiam receber, porém ignoram, lançam fora, ou desistem dela, abrem mão dela, e dessa maneira eles enterram, né, o poder que a palavra tem. Porque a única coisa que pode multiplicar para Deus os teus talentos é a palavra de Deus. Tudo que você tem, digamos, a sua vida, ela só pode ser melhor diante de Deus pela palavra dele. Deus não vai aceitar uma vida melhor que não seja regada, que não seja submetida em fé à sua palavra. Então, digamos que um ateu assistiu uma palestra filosófica e mudou de vida. Ele era agressor, orgulhoso, batia na esposa, humilhava os filhos, e de repente ele viu aquela argumentação filosófica e disse: nossa, como eu estava sendo ignorante. E ele melhorou de vida. Para Deus isso foi multiplicar os talentos? O que é que vocês acham? O que é que tu acha? Assim, na vida secular, né, o ímpio, quando ele está numa situação financeira que ele melhora, para ele está melhorando os talentos, né, dele, mas o talento espiritual não, né, porque o talento espiritual que está, como você está dizendo, que está baseado nas escrituras, né. Como quando eu faço alguma coisa, até mesmo financeira, eu tenho que fazer me baseando nas escrituras. Então, eu tenho que decidir aquilo de acordo com o que a palavra de Deus está ordenando. Se não tiver, na verdade, eu não estou aumentando meus talentos, estou multiplicando. Eu estou enterrando ele. Por quê? Porque eu estou deixando de dar crédito à palavra de Deus para dar crédito às coisas seculares. Entendeu? Então, é isso que acontece. E referente aos talentos, né, referente ao talento de receber a palavra de Deus geral, a palavra geral de Deus, que no caso é a revelação geral, que é o que o irmão Evaldo falou da natureza, a natureza clama, dizendo que a natureza clama, apelando para essas pessoas, dizendo que existe um Criador. É óbvio, se existe algo, esse algo veio a existir através de alguém que o criou. A própria condução da história humana mostra isso. Tudo que você observar de útil, você vai dizer: alguém criou. Você se depara com o relógio, você automaticamente sabe que existe um criador do relógio. Olha para uma cadeira, né? Está organizada, tem design, a
representa que há uma inteligência por trás. Então, a natureza mostra isso constantemente. A natureza da história humana. Consequentemente, você olha para o universo e diz: nossa, é algo harmonioso. Então, da mesma forma que tudo que tem harmonia, né, tudo que tem utilidade, tem um Criador por trás, tem mãos humanas por trás, isso só pode ter mão divina por trás, né? Porém, esse talento que eles recebem acabam não sendo multiplicados por conta justamente do pecado, o coração corrompido, que não deixa que eles enxerguem além dos seus próprios interesses. E eles olham e dizem: quem criou tudo isso foi o sol, não foi a lua é o Deus. E aí eles começam a adorar a criatura. Então, de qualquer forma, eles estão enterrando aquele talento da revelação geral de Deus. Só a palavra de Deus pode purificá-los. Só a palavra de Deus pode mostrar para eles que existe um Deus. E quem é esse Deus? Por conta da corrupção do coração humano, por conta do pecado, aí necessita que a palavra de Deus venha e vença o pecado. Então nós estamos vendo a utilidade está no multiplicar, mas não só no multiplicar. A utilidade está no multiplicar pela palavra de Deus. Então o talento principal é a palavra de Deus. Pode falar. Assim, só queria complementar uma coisa, assim, você referente a tudo que você falou, a questão da natureza, como o irmão falou. Assim, a natureza, quando os homens olham a natureza, como você falou, o sol, a lua, o mar, o rio, as árvores, então ali Deus está se revelando, como você falou, a revelação geral, né? Está se revelando para aquele homem. Mas essa revelação ali não é o suficiente para salvar. Não é uma revelação salvífica. É uma revelação que ele sabe que existe um Criador, mas não vai salvar. Então o que vai salvar verdadeiramente é a palavra de Deus. Então a revelação das Escrituras é aquela por onde o homem pode ser salvo, né? Mas por outro lado também aquela revelação geral, ela não salva o homem, mas deixa ele desculpado. Então ele não vai ter uma desculpa futura para dizer: eu não sabia quem era Deus, não sei quem é Deus, não sabia que existia Deus. Então ele fica sem desculpa, porque aquela revelação geral está dizendo a ele: existe um Deus, procura conhecê-lo, né? Procura conhecer quem é esse Deus. Então vai procurar o Deus verdadeiro, né? Então o Deus verdadeiro vai se encontrando nas Escrituras, né? Isso mesmo. Então abra aí em Mateus capítulo 25. Então vejam aqui os trabalhadores, como eles administraram os talentos que eles receberam. O Evangelho segundo Mateus capítulo 25, agora nós vamos ler do 19 ao 23. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel em pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Então você observa aqui o talento principal. Precisamos considerar que é a palavra de Deus. Só tem uma forma da gente agradar ao Senhor, é através do Verbo, é através de Jesus Cristo. Se você recebe Jesus Cristo, se alguém fala de Jesus Cristo para você, você está recebendo a palavra de Deus. Mas o que você faz com aquilo que você recebe é que está todo o problema ou toda a solução. Alguém falou na Bíblia, da Escritura, alguém falou de Jesus para você. Você ouve aquela mensagem e ignora, ou deixa para tratar dela depois. Você não se utiliza dela da forma correta. Então isso daí é o mesmo que enterrar os seus talentos. Você pega a palavra, você tem que saber aonde vai usá-la e você tem que saber como vai fazer com ela. Aonde nós deveríamos usar o talento que recebemos da palavra de Deus? Eliane, você diria que um lugar bom ou uma forma boa de usar a palavra de Deus seria qual? Pegue aí, por favor, Eliane, e pense. Se não conseguir lembrar em nada, vai passando para o próximo. Porém, a pergunta é a seguinte: olha, você recebeu a palavra de Deus. Hoje você está recebendo o talento da palavra de Deus. O que você vai fazer com ela? Ou o que você precisa fazer com ela para que Deus diga assim: ah, Eliane está multiplicando a palavra que eu dei a ela? Eu estudar mais a palavra dele e não ficar só para mim, passar para outras pessoas que vão entender mais a palavra de Deus. Se aquelas pessoas que não entendem, eu tenho que passar como eu entendi a palavra verdadeira de Deus. Ler a Bíblia com atenção. Muito bem. Então, Vespa, o que você diria que seria multiplicar a palavra de Deus? Dessa forma, é interessante que a gente falou a questão realmente da meditação na palavra de Deus. E existem pessoas que estão ao nosso redor que há necessidade de ouvir a palavra. Tem pessoas que existem dúvidas, pessoas que vêm tirar com a gente alguma dúvida da palavra de Deus. Então, há necessidade que a gente também tenha um entendimento para poder passar da forma correta. Porque muita gente não entende, às vezes pensa de uma forma e não é. Você tem que saber explicar as pessoas de uma forma melhor, para que elas possam entender. Bom, passa para o irmão Lorivaldo. O que o senhor diria, irmão Lorivaldo, a respeito do multiplicar esse talento tão especial, tão precioso que é a palavra de Deus? Como poderíamos multiplicá-lo? A gente pode multiplicar, irmão, levando adiante das pessoas o Evangelho. O Evangelho é como as irmãs aí colocaram, explicando, detalhando o correto como está na Bíblia. Não usando aquilo de nosso interesse próprio, e sim como a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus. É isso mesmo. Então, irmãos, o multiplicar a palavra de Deus seria isso mesmo. Nós precisamos considerar isso, atentar para isso. Olha, o que é que eu estou fazendo com a palavra de Deus? Veja, aqui a parábola dos talentos é uma referência a dinheiro, a uma quantia enorme de dinheiro. Só que os irmãos sabem que Deus não está preocupado ali com o dinheiro. Carlão, olha, você tem aí na conta do seu banco R$3.000, multiplique para mim, seja 6.000.
Seria isso, não? Tu acha que é isso? Na verdade, a divulgação da palavra dele, né? Porque a gente trabalha em prol do reino, nessas coisas assim que realmente é o interesse, né? Não é questão exclusivamente financeira, né? Quer dizer, não é nem questão financeira. A questão financeira pode ser uma consequência, tem uma consequência. Mas o verdadeiro interesse é a divulgação da palavra, do trabalho, em prol da palavra de Deus, né? E divulgar o conhecimento. Não devemos desviar, irmãos, nosso foco. O foco tem que ser a palavra de Deus. Tudo que a Escritura fala é referente à palavra de Deus. Veja, quando Jesus Cristo disse que ele é o valente que invadiu a terra, que era a casa do diabo, né? A casa do valente, Jesus disse ser muito mais valente do que o valente, entrou, surrou o valente, amarrou o valente, pegou os bens do valente, os despojos dos valentes. Ele está falando de pessoas, meus irmãos. Ele está falando que tomou de Satanás pessoas. E como é que a gente toma do diabo essas pessoas? Jesus Cristo dividiu entre nós os despojos. A gente pregando, a gente faz isso pregando a palavra de Deus. Então nós espalhamos a palavra de Deus e essas pessoas são arrancadas do meio das trevas. Então, o que o Senhor está tratando aqui é de que você precisa multiplicar os talentos. Os eleitos precisam vir. Deus vai querer o seu tesouro de volta. E quando Ele quiser, Ele quer multiplicar. Olha, Eliana, eu te confiei a minha palavra, o que você fez com ela, quantas pessoas ouviram, não é? O quanto essa palavra mudou a sua vida, Testa, o quanto essa palavra impactou o Senhor Lorival, de maneira que ela se espalhou através dele, por entre os vizinhos, conhecidos, né, desconhecidos. O que é que a gente está fazendo com os talentos que Deus nos confiou? E aí tem pessoas, lógico, né, que foram chamadas para o ministério. Essas pessoas receberam mais talentos, eram cobradas mais. Só que aquele irmãozinho simples que ouviu uma mensagem, ele pode espalhar essa mensagem. Que ele recebeu um talento, ele precisa multiplicar esse talento. Então, o principal talento é a palavra de Deus, temos que saber usá-la. Só que eu quero deixar para vocês, até porque não teremos tempo de entrar nessa passagem, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, que está falando da palavra novamente, certo? De um semeador. O semeador sai para semear. E a bolsinha dele ou está cheia demais, ou está com furinho, cai algumas sementes em lugares que não foi programado pelo semeador. E aí cai na beira do caminho, cai entre as pedras, cai entre os espinhos e por fim cai na boa terra. E nós vamos trabalhar esse aspecto porque nós precisamos entender quão importante é esse talento e o que nós estamos fazendo com esse talento. Aí eu peço aos irmãos que leiam, releiam, perguntem, questionem, certo? Em Mateus capítulo 13, 1 ao 23, que tem a palavra e tem a explicação da palavra. Do mesmo jeito que teve um que enterrou o talento, tem sementes que são a palavra, que caem em terrenos que não são férteis. Marcos 4 também, né? Trata sobre esse mesmo ponto. Ainda dá tempo da gente pelo menos ler a palavra, tá? E aí vocês leem em casa também. Observe. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia.
Veja o que Jesus faz. Jesus pega o talento da palavra de Deus e lança sobre uma multidão. E de muitas coisas ele lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra e deu fruto, em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu pergunto aos irmãos: o que Jesus está querendo dizer aqui? O que é essa semente? A palavra de Deus. Do mesmo jeito que o talento multiplicou, não. Fez mau uso da minha palavra. Não. Ela tinha poder para multiplicar. A começar por sua vida, que é o talento também que você recebeu, a sua vida. O que você está fazendo com ela, à medida que sua vida agora tem o talento da palavra de Deus. Não multipliquei, então fez mau uso do talento. E aqui, a semente também é a palavra de Deus. E quem é o semeador, Carlos? O semeador é Cristo. Pode ser uma referência a Cristo e pode ser uma referência aos seus enviados. Jesus Cristo lança a palavra através de nós para multidões. E ali tem vários tipos de terrenos. E o que seria os terrenos, Eliana? Quando Jesus Cristo fala do terreno que a semente caiu, seria o quê? O que é que você acha? Pode dizer o que você acredita que seja. Vamos lá, eu chego assim e digo: olha, Jesus Cristo é o único Salvador. Não existe salvação em nenhum outro nome senão no dele. E tem 50 pessoas ouvindo. Então eu lancei a semente, e essas sementes caíram em terrenos. Cada situação ali. Que terreno é esse que a palavra cai? Essa igreja. A igreja verdadeira é a boa terra. Sim. E essa igreja como Mas a gente só prega para a igreja. Não. Mas eu estou falando assim, Um exemplo. Pode ser a igreja. Pode se aplicar às igrejas que recebem a palavra. Esse terreno dessa igreja é vazia. Satanás rouba direto. Pode ser. Mas só se aplica nesse sentido. Ele está falando de uso de vida, também é pessoas. O que é que tu acha, Leandro? Para as pessoas que estão no terreno. Pega aí, por favor. Pode falar. Para as pessoas que estão no terreno. E as pessoas escolhidas. O que cai em boa terra seria o escolhido, não é? E os que caem em terras que não produzem, que não fazem multiplicar ou frutificar, esses daí seriam as pessoas, os terrenos são as pessoas que não dão bons frutos. E o que seria desta o que seria o solo rochoso? São pessoas com que índole ou com que pega ali o coração como? Porque aqui é como se estivesse falando de vários tipos de
pessoas. Então, uma pessoa que recebe a palavra e a árvore vem e toma. Uma pessoa que cai entre as pedras e o sol vem e queima. Uma pessoa que cai entre os espinhos e é sufocada. O que seriam essas pedras? Acho que mais pessoas que têm coração mais endurecido, né? Que a palavra não vai penetrar a terra. Não tem profundeza dela. Certo. Fica errado. E Carlão, o que seria a cair entre os espinhos? No caso dessa do caminho dos espinhos, ela recebe a palavra, né? Durante um certo tempo ela ainda fica com aquela palavra, pode até trabalhar em cima daquilo, pode ouvir até um crédito momentâneo, mas quando os espinhos vão crescendo, as dificuldades vão aparecendo e vai se focando, né? Então ele vai perdendo o crédito da palavra, vai perdendo o respeito, vai perdendo tudo referente à palavra, fica totalmente inutilizada a palavra no coração e na mente dessa pessoa. Porque só foi uma coisa momentânea, é mais ou menos como se fosse iluminado. Né? Justamente. É interessante a gente entender cada terreno desse, pessoal, porque cada terreno desse esclarece cada tipo de pessoas que recebe a palavra. O que cai entre as pedras e o sol sufoca, sabe o que é o sol? O sol são as perseguições, as dificuldades, as provações, por causa da palavra. Eles se escandalizam. Não, você crê que é isso, e se afasta. Querem vida fácil, querem vida boa, mas vem perseguição. E aí eles não suportam a perseguição, que é o calor do sol, e aí caem fora. Não frutificam a palavra. Os espinhos é um símbolo dos prazeres do mundo, da fascinação da riqueza, dos interesses pelas coisas materiais. As paixões do mundo sufocando a pessoa olha para a palavra, olha para os prazeres, olha para a palavra, olha para os prazeres. E aqui cai, né, na terra batida, na beira do caminho, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas daqui a pouco está pensando, eita rapaz, aquela vida, aquele dinheiro, eita, como é bom, esquece da palavra. Não é vida, não se aprofunda como vocês colocaram aí. Não estuda, não quer saber mais. E aí o diabo diz, opa, deixa eu bobeira, eu levo para mim, eu tiro de você. Né? É isso daí, é o que Jesus Cristo vai dizer depois aqui, olha. Então aproximamos, os discípulos lhe perguntaram, por que eles falam por palavras? Ao que Jesus respondeu, porque a vós outros é dado os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Então, a palavra, como ela realmente deve ser compreendida, isso pertence a vocês, mas aqueles não. Por quê? Para que, pois, ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Depois a gente vai se aprofundar nessa questão. Por isso, lhes falo por palavras, para que vendo, não vê. Porque vendo, não vê, e ouvindo, não ouve, nem entende. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos
Desejaram ver o que vês e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a parábola do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Então observe, o sujeito recebeu, se alegrou, que palavra maravilhosa, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então a gente tem que ver que tipo de solo nós temos sido. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, e a 60, e a 30 por um. Então, nós vamos nos aprofundar nessa parábola, porque ela revela muito a respeito da vontade de Deus para a sua vida. O que Deus requer de você, Ele quer que você tenha um coração onde a palavra de Deus frutifique. Frutificar é começar em você e expandir para outras pessoas mudarem de vida. Concorda, irmão? A palavra, quando cai no solo fértil, né? Esse que está no solo fértil, essa pessoa, ela passa por tudo aquilo que os outros passaram, na situação da rocha, dos espinhos. Ele passa por tudo aquilo. Ele passa por dificuldade, tem tentações na questão de paixão e tudo, né? E persevera. Ele vai até o fim. Então, quer dizer, tudo que os outros passam, aquele que está firme na palavra de Deus passa também. A diferença é que o cristão brasileiro tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz com que ele persevere. E ele chega até o final. E ele é totalmente diferente dos outros, porque os outros eles não dão crédito à palavra de Deus e por qualquer motivo ele sai. Se foi afrontado, se não conseguiu alguma coisa que estava planejando, uma casa, sei lá, se teve algum, como se fala, uma questão amorosa, assim, não está bem, está desempregado, qualquer coisa faz ele se afastar da palavra de Deus. Mas os verdadeiros cristãos, ele pode passar por tudo isso para perseverar. Pode ser que algum momentaneamente caia, pode, mas Deus levanta, né? Deus vai levantar novamente, corrigido, mas vai levantar. Então vai perseverar até o fim. Por quê? Porque não por ele ser melhor que todo mundo, mas é porque Deus está sustentando ali. Como se fosse um filho com um caminho, que o pai não segura ele, não deixa ele cair totalmente. Depois ele volta na posição novamente de pé e vai seguir em frente. Então é assim que Deus faz conosco. Amém, é verdade. Bem observado. Vamos encerrar, meus irmãos, com oração e vamos para o nosso momento de lágrima, né, de confraternização. Vou pedir a irmã Eliane